Seguindo com as nossas aulas de raciocínio lógico, chegamos agora talvez no auge, na aula mais importante, onde vamos falar sobre tabelas verdade e, consequentemente, sobre tautologia, contradição, contingência e equivalência. Bom, já falamos um pouquinho sobre tabelas verdade lá na nossa segunda aula, que foi sobre conectivos lógicos, né? Lá a gente viu as tabelas verdade de proposições compostas formadas por apenas duas proposições simples que são ligadas por um único conectivo, né? Agora a gente vai aprofundar o nosso estudo de tabelas verdade. Veremos como construir a tabela verdade de qualquer proposição composta, tá? Essa proposição pode ser formada por duas proposições simples, ter mais de um conectivo, negações e tudo mais. E essa proposição pode ter também três proposições simples compondo ela ali. E aí a gente ter também negações, mais de um conectivo. Veremos como construir a tabela verdade agora para qualquer proposição composta. Para começar, nada melhor que um exemplo, tá? Olha só, temos que construir a tabela verdade dessa proposição que a gente tem aqui. Temos P e negação de Q ou Q e negação de P. Como vamos construir a tabela verdade dessa proposição? Bom, primeira coisa, você vai identificar quantas proposições simples você tem na tua proposição composta. Bom, temos duas proposições simples, né? Proposição P e proposição Q. Sempre que a gente tem duas proposições simples, a nossa tabela verdade terá 4 linhas. O número de linhas da tabela verdade é sempre dado por 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples que a gente tem. Então, se temos duas proposições simples, como aqui, né? Proposição P e proposição Q, a nossa tabela tem 4 linhas, 2 elevado a 2. Quando temos 3 proposições compondo a nossa proposição composta, né? Aí a gente passa a ter 8 linhas na nossa tabela verdade, certo? Então aqui temos 4 linhas. Bom, a estrutura inicial das tabelas verdade para proposições compostas formadas por duas proposições simples já vimos lá na nossa segunda aula, né, dos conectivos lógicos. A gente sempre coloca VV, FF para a primeira proposição e VF, VF para a segunda, certo? Professor, quem é a primeira proposição e quem é a segunda? Tanto faz, tá? Eu coloquei a proposição P como a primeira e Q como a segunda. Mas poderia também ter colocado Q como a primeira e P como a segunda, não tem problema, tá? Agora é o seguinte, a gente tem uma ordem de precedência para poder resolver isso aqui, tá? Primeira coisa, você tem que fazer o que está dentro dos parênteses e depois faz o que está fora dos parênteses. Sempre seguindo a seguinte ordem. Primeiro temos que fazer as negações, depois as conjunções ou disjunções na ordem em que elas aparecem, depois os condicionais e por último os bicondicionais, tá? Então a gente vai primeiro fazer o que está nesse parêntese aqui. P e a negação de Q. P e negação de Q, a primeira coisa a se fazer é a negação de Q, certo? Então, na próxima coluna da nossa tabela, temos aqui já exatamente a negação de Q. Eu já preparei a nossa tabela na sequência do que nós temos que fazer aqui, tá? Quando eu nego uma proposição, eu troco o valor lógico dela, né? Então, se é verdadeiro, passa a ser falso. Se é falso, passa a ser verdadeiro. Vai ficar falso, verdadeiro. Estou negando a proposição Q. Beleza. Na conjunção, o que acontece? Ela só é verdadeira quando as duas proposições são verdadeiras, né? Caso contrário, é falso. Olha só a nossa segunda aula sobre conectivos lógicos. Importantíssimo, você tem que lembrar disso, tá? Então aqui, as proposições que estão ligadas por esse conectivo E é a proposição P e a negação de Q. Então você vai olhar para essas duas colunas, proposição P e negação de Q. Na primeira linha temos VF, portanto fica falso. Na segunda linha, VV, beleza, é o único caso onde a conjunção é verdadeira, duas proposições verdadeiras, né? Aqui FF fica falso e aqui falso verdadeiro fica falso. Pronto. Agora vamos para o segundo parênteses. Temos a proposição Q e a negação de P. Primeira coisa, fazer a negação de P. Bom, a proposição P está na primeira coluna aqui. Para negá-la, trocamos o valor lógico, né? Se for verdadeiro, fica falso. Se for falso, fica verdadeiro. Então, primeira linha, a proposição P está verdadeiro, fica falso. Segunda linha está verdadeiro, fica falso. Terceira linha está falso, fica verdadeiro. E quarta linha está falso, fica verdadeiro também. Beleza? Essa é a negação de P.
Agora temos que fazer a proposição Q e a negação de P. Vamos olhar para quais colunas? Essa daqui, que é a coluna da proposição Q, e essa daqui, que é a negação de P, certo? E vamos ligar essas duas proposições com o conectivo E novamente. Portanto, onde que Q e negação de P são verdadeiras, ambas verdadeiras? Na terceira linha, né? Olha só. Então aqui é o caso onde isso aqui vai ser verdadeiro. Caso contrário, vai ser falso. Aqui é verdadeiro com falso, fica falso. Aqui é falso com falso, fica falso. E aqui temos verdadeiro com falso, fica falso também. Maravilha! E agora sim, ligamos os dois parênteses agora com o conectivo, ou é a última coluna da nossa tabela verdade, que é o resultado final, né? São os valores lógicos dessa proposição composta que a gente tem aqui. Temos que fazer a relação dessa proposição aqui, né, com essa daqui. E ambas ligadas com o conectivo ou, nossa disjunção inclusiva, né? No ou, ele só vai ser falso quando as duas proposições forem falsas. Caso contrário, ele é sempre verdadeiro. Então vamos lá. Primeira linha da nossa tabela. Essa proposição aqui é falsa, né? O P e a negação de Q é falso. E o Q com a negação de P também é falso. Então, falso com falso, isso aqui vai ficar falso. Maravilha! Segunda linha agora, verdadeiro com falso fica verdadeiro. Falso com verdadeiro é verdadeiro. E falso com falso novamente fica falso. Pronto! Finalizamos o nosso trabalho. Essa é a tabela verdade dessa proposição composta que temos aqui. Significa então que quando a proposição P é verdadeira e a proposição Q também é verdadeira, essa proposição composta toda, ela é falsa, né? Quando a proposição P é verdadeira e a proposição Q é falsa, essa proposição composta toda fica verdadeira. No caso onde a proposição P é falsa e a proposição V é verdadeira, a proposição composta toda é verdadeira. E se a proposição P e a proposição Q forem falsas, a nossa proposição composta também é falsa. Mais um exemplo, olha só a proposição que nós temos agora. Essa proposição ela é lida da seguinte maneira, olha só. Se P e negação de Q, então Q ou negação de R. É uma proposição composta formada agora por três proposições simples. Veja que temos as proposições P, Q e também R, tá? Temos ali três conectivos diferentes, né? E duas negações, certo? Então, agora, como temos três proposições simples formando a nossa proposição composta, a estrutura inicial da tabela vai mudar, né? Bom, então, primeira coisa, a tabela ela passa a ter 8 linhas, como já comentamos anteriormente. Estão aqui as 8 linhas. E aí, a nossa estrutura inicial vai mudar um pouquinho, tá? Então, temos as três proposições aqui, proposição P, proposição Q e proposição R. Para a primeira proposição, você sempre coloca verdadeiro para as 4 primeiras proposições e falso para as 4 últimas, tá? Muito bem. Para a segunda proposição, você coloca de 2 em 2. Começa com verdadeiro, verdadeiro, depois falso, falso, depois verdadeiro, verdadeiro, depois falso, falso. E para a terceira proposição, é alternado, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então, VF, VF, VF e VF, tá? Então, sempre que a gente vai construir uma tabela verdade de uma proposição composta formada por três proposições simples, a estrutura é essa daqui. VV, VV, FF, FF para a primeira proposição, VV, FF, VV, FF para a segunda e VF, 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 VF para a terceira proposição, certo? Assim, a gente contempla todas as possibilidades que temos para essas três proposições aqui, tá? Podemos ter as três verdadeiras, podemos ter as duas primeiras verdadeiras e a terceira falsa, podemos ter a primeira verdadeira, a segunda falsa e a terceira verdadeira, podemos ter a primeira verdadeira, a segunda e a terceira falsas, a primeira falsa, a segunda e a terceira verdadeiras, a primeira falsa, a segunda verdadeira
e a terceira falsa, as duas primeiras falsas e a terceira verdadeira, ou as três proposições falsas, são todas as possibilidades. Bom, o processo para a gente chegar no valor lógico dessa proposição composta, nos valores lógicos, né, dessa proposição composta, é o mesmo procedimento que fizemos anteriormente, tá? Só muda essa estrutura inicial mesmo. Primeira coisa, fazer o que está dentro dos parênteses, depois fazer o que está fora, sempre seguindo a ordem de negações primeiro, conjunções ou disjunções depois na ordem que elas aparecem, depois condicionais e por último os bicondicionais, né? Então, primeira coisa é fazer esse parênteses aqui. Temos ali P e a negação de Q. Para negar a proposição Q, trocamos os valores lógicos, né? Então, na primeira linha é verdadeiro, fica falso. Segunda linha é verdadeiro, fica falso. Depois vai ficar verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, né? Muito bem. Agora fazemos P e a negação de Q. Então, você tem que olhar aqui a coluna do P e a coluna da negação de Q. Tem que tomar muito cuidado para não se perder aqui, né? Tem que ter bastante atenção. As proposições envolvidas nessa conjunção são as proposições P e a negação de Q. Então, são essas duas colunas que temos que olhar, negação de Q e a proposição P. Uma conjunção só é verdadeira quando as duas proposições são verdadeiras, né? Vamos observar onde que vai ser verdadeiro isso aqui. Bom, aqui é falso com verdadeiro fica falso. Aqui é falso com verdadeiro, falso também. Aqui verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Aqui falso com falso, falso. Aqui falso. Verdadeiro com falso, falso. E aqui verdadeiro com falso, falso. Pronto, são esses valores que a gente tem ali. Agora vamos para esse segundo parênteses aqui. Temos Q ou a negação de R. Primeira coisa é fazer a negação. Negação de R, vamos trocar o valor lógico, então, da proposição R. A proposição R está aqui, né? Então, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Vai ficar falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso, verdadeiro. Show de bola! E agora fazemos Q ou a negação de R. Onde está a proposição Q? Está aqui, né? Então, é essa proposição com a negação de R. Bom, no conectivo que a gente tem aqui, que é o ou, a disjunção inclusiva, só é falso quando as duas proposições são falsas, né? Caso contrário, é sempre verdadeiro. Então, vamos lá. Verdadeiro com falso é verdadeiro. Depois, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Falso com falso fica falso. Falso com verdadeiro fica verdadeiro. Verdadeiro com falso resulta verdadeiro. Agora, verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Falso com falso fica falso. E verdadeiro com falso fica verdadeiro. Maravilha! E finalmente chegamos no que a gente de fato precisa encontrar, né? Tudo isso aqui que a gente fez foi só para poder agora fazer esse condicional, né? É a última coluna da tabela, é o que de fato a gente precisa encontrar. Os valores lógicos da proposição composta toda que temos aqui. Então é esse condicional, onde a primeira proposição é o P e a negação de Q, e a segunda proposição é o Q ou a negação de R, né? No condicional, ele só é falso quando a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa. Onde que a proposição aqui, que é a primeira desse condicional, é verdadeira? Vamos olhar isso aqui. P e negação de Q está aqui. Ela é verdadeira só na segunda e na terceira linha, né? Ou seja, tirando essas duas linhas, esse condicional já vai ser sempre verdadeiro, né? Verdadeiro aqui, aqui verdadeiro, 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 verdadeiro. O condicional só é falso quando a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa. Se a primeira proposição não for verdadeira, o condicional automaticamente ele já vai ser verdadeiro, né? Agora vamos analisar o seguinte, verdadeiro na primeira proposição e aqui é falso na segunda. Justamente a única situação onde o condicional é falso. Então aqui ele é falso e aqui verdadeiro com verdadeiro, o condicional é verdadeiro. Pronto, esses são os valores lógicos que temos para
essa proposição composta de acordo com todos os possíveis valores lógicos, né? E as combinações que a gente consegue fazer com eles ali para as proposições P, Q e R. Qual a conclusão que a gente tira? Essa proposição aqui, ela só será falsa quando a proposição P for verdadeira, a proposição Q for falsa e a proposição R for verdadeira. Caso contrário, ele é sempre verdadeiro. Bom, galera, vimos a tabela verdade de proposições compostas formadas por duas e três proposições simples. Talvez você esteja pensando o seguinte: professor, pode acontecer de aparecer aí para mim uma proposição composta formada por quatro proposições simples? Não, eu acredito que não, tá? Porque a tabela verdade dessa proposição, ela passaria a ter 16 linhas, o que se torna muito difícil para trabalhar com essa proposição, tá? Então, nas questões de concurso, eu particularmente nunca vi nenhuma proposição trazer quatro proposições simples, tá? Acredito que não vai aparecer. Beleza? Agora vamos falar de tautologia, contradição, contingência e equivalência, que é apenas uma consequência das tabelas verdade, tá? O que é uma tautologia aqui no raciocínio lógico? É uma proposição composta que ela é sempre verdadeira, independentemente dos valores lógicos das proposições simples que formam essa proposição, tá ok? Então, para verificar se uma proposição é uma tautologia ou não, basta você fazer a tabela verdade dessa proposição e a última coluna dessa tabela, ela tem que ter somente valores verdadeiros, né? A proposição tem que ser sempre verdadeira. Vamos observar esse exemplo então. Olha só, temos aqui a seguinte proposição: se P e Q, então P ou Q, beleza? Vamos lá. Proposição é formada por duas proposições simples, né? P e Q. A nossa tabela terá quatro linhas. Vamos lá então. Primeira proposição que eu coloquei como a P, VVFF. E a segunda proposição, VFVF. Isso aqui tá tranquilo pra gente, né? Beleza. Agora vamos fazer esse primeiro parênteses aqui. Temos P e Q. P e Q é verdadeiro quando as duas proposições são verdadeiras, caso contrário é sempre falso, né? Então, aqui vai ser falso para as demais, certo? Agora fazemos esse outro parênteses aqui, que é a proposição P ou Q. P ou Q é falso quando as duas proposições são falsas, né? Então, na última linha aqui é falso, caso contrário é verdadeiro. E por fim, temos que fazer esse condicional, onde a primeira proposição é P e Q e a segunda proposição é P ou Q. Vamos lá. Condicional, ele só é falso quando a primeira proposição é verdadeira e a segunda proposição é falsa. Isso acontece aqui? A primeira proposição é verdadeira e a segunda falsa? Não, né? Quando a primeira proposição é verdadeira, a segunda também é verdadeira. Significa que essa proposição aqui, ela vai resultar todos os valores aqui verdadeiros. Então, ela é uma tautologia, né? Os seus valores lógicos são todos verdadeiros. A proposição é sempre verdadeira, eu chamo ela de tautologia. Beleza. Agora, contradição. O que é uma contradição? Aqui na lógica, uma proposição, ela é uma contradição quando os seus valores lógicos são sempre falsos, tá? Então, na tautologia, os valores lógicos, eles têm que ser sempre verdadeiros, na contradição, eles têm que ser sempre falsos. E aí, verificamos da mesma maneira, né? Construímos a tabela verdade dessa proposição e a última coluna, a gente tem que ter ela formada apenas por valores falsos. Então, olha só o exemplo que a gente tem aqui. Temos a proposição P, C e somente C a negação de P. Agora é uma tabela verdade bem interessante, né? Temos apenas uma proposição, certo? Só a proposição P. Então a nossa tabela terá duas linhas, 2 elevado na 1, né? O número de linhas da tabela verdade é sempre 2 elevado ao número de proposições. Muito bem, então temos ali um bicondicional e uma negação. O que a gente faz primeiro? Primeiro fazemos as negações, né? Antes, porém, os valores da proposição P, né? Ela pode ser verdadeira ou falsa, então V ou F. Certo? Agora a negação. Se a proposição for verdadeira, a sua negação fica falsa. E se ela for falsa, negando fica verdadeira. Beleza. Agora montamos esse bicondicional. No bicondicional, ele é verdadeiro quando as duas proposições são verdadeiras ou quando as duas são falsas. Nesse caso aqui,
não temos as duas proposições verdadeiras e também não temos as duas falsas. O que significa isso? Que essa proposição nunca é verdadeira, né? Ela é falsa sempre. Portanto, é uma contradição. Muito bem. A contingência, eu nem vou dar um exemplo para ela, porque ela é todos os demais casos, tá? A contingência é quando a gente não tem tautologia e não tem contradição. Ou seja, quando os valores lógicos da nossa proposição eles são verdadeiros e falsos, aí a gente chama de contradição, tá? De contingência. Quando não é só verdadeiro e não é só falso. Quando mistura verdadeiro e falso, é uma contingência. E para finalizar, temos a equivalência. Duas proposições, elas são equivalentes quando elas possuem os mesmos valores lógicos, ou seja, a última coluna das suas tabelas verdade é igual. Temos como exemplo a negação de uma conjunção. Olha só, temos aqui a negação de P e Q. Essa proposição ela é equivalente à seguinte proposição, negação de P ou negação de Q. Vimos isso na aula passada de negação de proposições, né? Vamos verificar que isso realmente é verdade agora com a equivalência, então, dessas proposições ali. Bom, construímos a tabela verdade para cada uma delas, né? As duas proposições aqui, elas são formadas por duas proposições simples, P e Q. As tabelas verdade terão 4 linhas. Vamos fazer primeiro a tabela verdade da negação de P e Q. Então, proposição P, VV, FF, proposição Q, VF, VF. Maravilha. Agora fazemos a conjunção. Só é verdadeira quando as duas proposições são verdadeiras, caso contrário é falso. E a negação disso aqui troca o valor lógico, então, de P e Q. Aqui é verdadeiro, fica falso. Aqui é falso, verdadeiro. Falso fica verdadeiro e falso fica verdadeiro. Beleza, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Vamos agora fazer a tabela verdade da negação de P ou negação de Q. Proposição P, VV, FF. E proposição Q, VF, VF. Maravilha. Agora a negação de P. Vem comigo, vai ficar falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. E a negação de Q vai ficar falso, verdadeiro, né? Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Agora temos que fazer aqui uma disjunção inclusiva, onde uma das proposições é a negação de P e a outra é a negação de Q. Então, fazendo a disjunção inclusiva dessas duas proposições aqui, essa disjunção só é falsa quando as duas proposições são falsas, que é o que temos aqui na primeira linha, né? Caso contrário, a disjunção é sempre verdadeira, ou seja, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. A última coluna dessas duas tabelas verdade é exatamente igual. Significa que são duas proposições equivalentes, tá? E para finalizar, vamos resolver um exercício. Já desenvolvemos essa aula fazendo exemplos, né? Mas vamos resolver mais uma questão. Olha só, temos essa proposição aqui, se P, então Q ou negação de Q, e temos que marcar se ela é um silogismo, uma tautologia, uma equivalência, uma contingência ou uma contradição. Bom, para isso temos que construir a tabela verdade dessa proposição, né? Como ela é composta por duas proposições simples, temos a proposição P e a proposição Q, a nossa tabela terá 4 linhas, beleza? Muito bem. Vamos colocar aqui então. Três, 4. Bom, primeira coluna, colocamos a primeira proposição, pode ser a proposição P, e na segunda coluna a segunda proposição, proposição Q. Então, VV, FF para a primeira proposição, VF, VF para a segunda. Agora temos que fazer o que está nos parênteses, né? A ordem desses parênteses não importa. Se você quiser fazer a negação primeiro, pode ser. Se quiser fazer o condicional primeiro, também, tanto faz. Vamos fazer o condicional primeiro, tá? Então, se P, então Q. Só vai ser falso quando P for verdadeiro e Q for falso, que é a segunda linha da nossa tabela verdade, né? Aqui vai ser falso, caso contrário, é sempre verdadeiro. Então, isso aqui é o condicional se P, então Q.
Agora temos que fazer a negação de que. É só inverter os valores lógicos aqui da proposição que. Então, como é VF, VF, vai ficar FV, FV. E, por fim, fazemos a nossa proposição toda, né? Temos aqui uma disjunção, onde uma das proposições é o condicional e a outra é a negação de que. Vamos colocar aqui. Se P, então que, ou negação de que. Bom, como é uma disjunção, só vai ser falso quando as duas proposições são falsas, né? Ou seja, não vai ser falso nunca, porque aqui não tem nenhum caso, né? Em nenhuma das linhas as duas proposições são falsas, olha só. Sempre tem uma verdadeira e a outra falsa, ou as duas verdadeiras. Portanto, isso aqui é sempre verdadeiro. Se a proposição é sempre verdadeira, significa que ela é uma tautologia, né? Muito bem.